Boa noite a todos, alunos e todas as alunas que nos assistem ao vivo em todas as plataformas da ESA Nacional e também aqueles alunos que vão assistir a essa aula magna no futuro, porque ela está sendo gravada. Eu queria, primeiramente, saudar meu querido amigo Daniel Mitidiero por ter aceitado o convite e o desafio de participar conosco dessa pós, Daniel, que é um grande projeto social, na verdade. Nós temos aí 12 mil alunos de todo o Brasil, um trabalho uma ideia do Rony Proz Duarte, nosso querido diretor da ESA Nacional. Eu recebi a incumbência de ajudar a coordenar, ser o coordenador científico dessa pós, e o desafio era trazer os melhores professores, e não tenho dúvida que a gente conseguiu isso, né? Então, para começar nesse primeiro ano, vamos dizer assim, primeiro ano não, nesse ano 2022, com as aulas magnas, chamadas aulas magnas, eu acho que eu teria nome melhor que o seu, para falar de um tema que, entre tantos outros, é sua especialidade, eu sei do carinho que você tem por esse tema, tem obras clássicas a respeito do assunto, né, de tutela provisória como um todo, não é? E para falar de um tema, eu vou até ler aqui, porque achei até muito interessante o título, e eu sei que você gosta de títulos inusitados ou que chamem a atenção, né? Então não poderia ser diferente, né? Quando é inútil perder tempo. 2 pontos. Tutela da evidência e estabilização da antecipação da tutela. O professor Daniel Mitidiero dispensa a apresentação, mas eu faço questão de ler o seu breve currículo, não tão breve assim, mas eu acho que é interessante, existe o protocolo e a gente sempre faz isso, Daniel. Então, para quem não conhece o professor Daniel é pós-doutor pela Universidade de Pávia, ou de Pádua, né, na Itália, doutor em Direito Processual pela URGS, lá ele também é professor dos cursos de graduação, mestrado e doutorado, tem 26 livros publicados no Brasil e no exterior, obras publicadas na Itália, no Peru, na Espanha, bem como inúmeros ensaios, revistas nacionais e estrangeiras, tem artigos publicados na Alemanha, na Argentina, na Colômbia, na Inglaterra, no Panamá, no Peru, é quase uma ONU, no Uruguai e também em Portugal. É membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual, nosso BDP, do Instituto Ibero-Americano e também da Associação Internacional de Direito Processual. Advogado militante, com intensa atuação perante o STF, o STJ, tribunais federais, especialmente da 4ª Região, uma vez que ele está em Porto Alegre, não é? O nosso tribunal aqui, eu falo de Florianópolis. Enfim, é aí que tem todas as obras publicadas dele, é sócio do outro querido amigo Luiz Guilherme Marinoni, do Ricardo Alexandre da Silva, enfim. Daniel, prazer tê-lo aqui conosco, muito obrigado mesmo, né? Isso é uma breve apresentação, mas, na verdade, todos os alunos e as alunas que estão nos assistindo querem só uma coisa, querem te ouvir. E para falar de um tema dos mais importantes, um tema interessante do novo Código de Processo Civil, que causa, não é, muitas dúvidas, há um desconhecimento geral, eu acho, né, sobre o tema, e aí falo da advocacia e falo também por parte da magistratura, porque muitas vezes não é procurada, não por pedidos também de tutela de evidência. Meu amigo, seja bem-vindo à ESA Nacional mais uma vez. A noite é sua, brilhe. Nós temos um tempo aí mais ou menos de 1 hora, mas, enfim, dê a sua palestra no tempo que você entender interessante, depois a gente bate um papo ao final e depois eu passo para os assuntos paroquiais. Boa noite. Então, vamos lá. Então, meu muito boa noite a todos, a todas que estão com a gente. Bom dia, boa tarde, madrugadão para quem vai assistir isso em outro momento. É uma grande alegria estar aqui na ESA Nacional. Pedro, meu querido amigo, não poderia ser melhor estar aqui contigo. O pessoal vai nos acusar de ser um pouquinho bairrista, né? Que a gente está fazendo uma dobradinha aqui, Porto Alegre e Floripa. Mas, de modo algum, eu fico muito feliz da gente poder estar junto. Quero mandar meu abraço para o Rony também, que está capitaneando esse projeto, nosso diretor da ESA Nacional. Também agradecer o pessoal do bastidor aqui, o nosso Kiko Lombardi, que está de Lombardi hoje, a Vanessa também, que organiza tudo com muito carinho. E dizer para os nossos colegas que esse tema, como o Pedro bem mencionou, é um tema subdimensionado na prática, né? Subdimensionado porque como ele fica, vamos colocar assim, lá nos desvãos da tutela de urgência, que é uma coisa do nosso dia a dia, a gente acaba não explorando as potencialidades desse novo tema. Então, para
quem sabe a gente trazer um pouquinho de luz para essas duas ferramentas, eu gostaria de dividir aqui a minha exposição em três grandes momentos, né? Então, como o Pedro já anunciou, quando é inútil perder tempo, tutela da evidência e estabilização da antecipação de tutela. Primeira coisa, falar um pouquinho do passado, né? Sobre as origens desse instituto, como a gente chegou aqui. Segundo lugar, falar um pouquinho do presente, né? Ou seja, da tutela da evidência mesmo. E, em terceiro lugar, terminar com uma aposta no futuro, que é a estabilização da antecipação da tutela. Esses três grandes momentos, passado, presente e futuro, envolvendo o tema da antecipação de tutela e, particularmente, da tutela antecipada fundada na evidência e da sua sumarização quando há a estabilização. Eu e o Pedro temos mais ou menos a mesma idade, eu sou um pouco mais velho que o Pedro, com certeza. Mas se a gente tivesse que fazer uma trilha sonora aqui, Pedro, para a nossa aula, eu diria o seguinte, que essa trilha sonora seria Go Back, do Titãs, né? Que foi lançado lá em 88, pela primeira vez o single, depois apareceu naquele clássico acústico do Titãs, né, de 97. Eu tinha 18 anos na época, me lembro bem, aquele acústico estourou, e Go Back tinha a participação do Fito Paz, inclusive, que é um cantor argentino que eu gosto muito. E lá pelas tantas o refrão é significativo e tem tudo a ver com a nossa aula, né? Não tenho tempo a perder, eu só quero saber do que pode dar certo. Esse é o lema da antecipação de tutela dada na evidência e da estabilização da tutela antecipada. Então, vamos lá. Onde é que surgiu isso? Durante muito tempo, a gente apostou nos juízos de cognição sumária, portanto, nos juízos fundados em probabilidade, como sendo uma maneira de combater o problema da urgência no processo. Então, a gente, durante muito tempo, teorizou, em termos de tutela de cognição sumária, a partir do Instituto da Tutela Cautelar, primeiro clássico movimento com Calamandrei em 1936, e a partir daí nós tínhamos como uma das facetas da tutela cautelar a tutela antecipada ou antecipação dos efeitos da tutela. E essa antecipação dos efeitos da tutela, estando abrigada no seio da tutela cautelar, era vista naturalmente como uma tutela de cognição sumária, uma tutela fundada em probabilidade, mas era sempre restrita e pensada do ponto de vista da urgência. Ou seja, tutela sumária, probabilidade, urgência. E foi assim que, de 36, isso foi parar lá no Código de 73, e foi assim que se desenvolveu até a década de 90 no nosso país. Teoricamente, no entanto, nós começamos, logo quando saiu o Código, a procurar fazer uma distinção, que hoje é de domínio comum, todos nós fazemos, entre antecipação da tutela ou tutela provisória satisfativa e tutela provisória cautelar, né? Aliás, o artigo 2.4 do Código Civil. E a distinção, que foi elaborada pela primeira vez pelo professor Ovídio Batista da Silva, numa obra clássica, As Ações Cautelares e o Novo Código de Processo Civil, lá na década de 70, acabou ganhando um grande desenvolvimento, como todos nós sabemos, e acabou, na década de 90, ganhando um impulso do amigo, né, que já mencionou aqui, Luiz Guilherme Marinoni, na sua dissertação de mestrado lá sobre antecipação de tutela, tutela antecipatória e tutela cautelar. E essa distinção que acabou parando no Código na década de 90, ela é importante, dentre outras coisas, porque ela permitiu uma dissociação. Ao mesmo tempo em que a tutela antecipada passou a ser vista como algo diferente da tutela cautelar, e a doutrina brasileira abraçou esse endereço doutrinário de uma maneira muito clara, quase que na sua totalidade. A gente ainda tem alguns recalcitrantes, mas nós temos esse endereço como um endereço vencedor. Nós começamos a teorizar a tutela de cognição sumária para além da urgência. E esse foi um ganho importante. Lá no artigo 273 do Código 73, a gente
de antecipação de tutela fundada na urgência, que era quando havia o perigo de dano irreparável ou receio de ineficácia do provimento ao final, e nós tínhamos um enigmático inciso envolvendo a possibilidade de antecipação de tutela quando houvesse abuso do direito de defesa ou um manifesto propósito protelatório do réu. A gente foi buscar isso onde? A gente foi buscar a inspiração para esse dispositivo lá no Referré, especificamente no Referré Provision do direito francês, o código da década de 70, de 75, o Código do Processo Civil francês, em que nós tínhamos a possibilidade de ter um debate sumário em que as partes tinham regulado o seu litígio, né, com uma decisão provisória, sem a necessidade da audiência. Isso acabou chegando no Código do Processo Civil. E foi dessa ideia, e foi do desenvolvimento dessa ideia, que apareceu lá na década de 90, na obra do Marinoni, que nós, e também apareceu na tese do ministro Luiz Fux, também foi presidente da Comissão do Código de Processo Civil, tutela de urgência e tutela da evidência, da década de 90 também, que apareceu no artigo 311 do Código de Processo Civil de 2015, o Instituto da Tutela da Evidência. Então, primeiro passo é, de onde veio? Né? Primeiro, da distinção entre tutela cautelar e tutela antecipada, ou tutela provisória, satisfativa e cautelar, que viabilizou a emancipação da tutela antecipada, da tutela provisória satisfativa, do signo da urgência, e permitiu que nós teorizássemos a tutela provisória também em termos de evidência, e com isso a gente se conecta, de algum modo, com o direito francês. Segundo momento da minha exposição. Então, já deixamos em algum lugar do passado a ideia de que a tutela provisória está sempre vinculada à urgência. Não, a tutela provisória ela também está vinculada à evidência do direito posto em juízo. E isso aparece, então, no artigo 311 do Código de Processo Civil. O artigo 311 do Código de Processo Civil tem vários incisos. Né? Reproduz, inclusive, um dos incisos, o inciso 2 do artigo 273 do Código 73, que fala em possibilidade de antecipar a tutela quando houver abuso do direito de defesa e manifesto propósito protelatório do réu. Mas o artigo 311 também tem outros incisos. Fala em prova quando há o contrato de depósito, fala em decisão fundada em precedente do Supremo e do STJ, ou em RDR e IAC das Cortes de Justiça, e tem outros dispositivos que estão lá mencionados. Mas se eu tivesse que resumir agora, Pedro, afinal de contas, qual é o mínimo denominador comum desses dispositivos, eu diria o seguinte: o mínimo denominador comum desses dispositivos é que em todas essas hipóteses não há tempo a perder. É inútil perder tempo. E por que é inútil perder tempo? Porque, desde logo, se nós tivéssemos uma fotografia, se nós fizéssemos um retrato daquele momento do procedimento, nós chegaríamos à conclusão que, provavelmente, quem tem razão é o autor e não o réu. Todo mundo que litiga sabe que a realidade do processo judicial, no mais das vezes, é a seguinte: o autor quer alguma coisa que o réu lhe nega. Essa é a lógica do processo judicial. Então, se isso é verdade, qual é a racionalidade em nós chegarmos à conclusão, logo no início do procedimento, que quem provavelmente tem razão é o autor, e ainda assim deixar o réu gozando do bem da vida enquanto o procedimento se desenvolve? Não seria mais lógico, do ponto de vista da distribuição isonômica do tempo do processo, fazer com que quem tenha que pagar pelo tempo do processo seja quem dele precisa para mostrar que tem razão? Essa é a lógica. Quem precisa do processo para mostrar que tem razão, ou seja, quem precisa da prática de determinados atos processuais para mostrar que tem razão, é que precisa pagar pelo tempo do processo. Se isso é verdade, se o autor, desde logo, mostra que tem uma posição mais sólida, desde o ponto de vista dos fatos, da prova ou do direito, quer porque fez uma prova mais robusta com a petição inicial, quer porque
procura ancorar a sua posição jurídica em precedentes do Supremo do STJ ou em orientações firmadas pelas Cortes de Justiça, e com isso mostra o devido encaixe entre o precedente e a situação que leva a juízo, por que fazer com que essa pessoa tenha que amargar todo o tempo do processo se provavelmente vai se sair vencedora? É um contrassenso da igualdade do tempo perante o tempo do processo. E é por essa razão que o legislador pensou, né, no artigo 311. O artigo 311 não é nada mais, nada menos do que uma técnica processual que visa a equacionar o peso que o tempo tem na vida dos litigantes. Essa é uma noção que foi introduzida pela primeira vez pelo Marinoni, naquele livro da década de 90. Eu procurei desenvolver esse tema também no Antecipação de Tutela, que pela primeira vez apareceu ainda no Código de 73, agora ele já vem sendo reeditado, e foi recentemente lançado num livro de uma amiga nossa, Pedro, uma queridíssima amiga nossa, a Rogéria Dotti, lançou um livro especificamente sobre tutela da evidência, Calhamaço, que é a tese de doutorado dela, em que ela chega a essa mesma conclusão. Olha, afinal de contas, olhando esses dispositivos aqui, a gente poderia reduzir todos à seguinte ideia: eu posso antecipar a tutela com base na evidência quando, cotejando a posição do autor com a do réu, ou a potencial da antecipação de tutela fundada na evidência. É um instrumento absolutamente necessário para implementar a igualdade entre os litigantes diante do tempo do processo. Eu vou repetir porque me parece muito importante isso. Tutela da evidência, artigo 311. Para que serve? Equacionar o ônus do tempo do processo. Como é que a gente faz isso? A partir do conceito de defesa inconsistente, potencial ou efetivo, que deve ser percebida no cotejo entre as posições do autor e do réu, no que tange aos fatos, à prova ou ao direito. Dou um passo e vou para a terceira parte e última da minha exposição. Estabilização da antecipação de tutela, até porque eu quero bater um papo aqui com o meu amigo Pedro, e para a gente poder trocar algumas impressões, e não quero monopolizar todo o tempo. Terceiro passo, né? Então, uma aposta no futuro. Por que uma aposta no futuro? Uma aposta no futuro porque o nosso legislador, quando desvinculou a tutela provisória, a tutela de cognição sumária fundada na probabilidade do conceito de urgência e a dimensionou em termos de evidência também, resolveu fazer uma outra aposta. E que aposta foi essa? A aposta foi a seguinte: olha, já que provavelmente uma das partes tem razão, né, independentemente da urgência, por que nós não podemos encurtar o procedimento a fim de desestimular o litígio? Em outras palavras, a estabilização da antecipação de tutela, ela não é nada mais, nada menos do que uma tentativa de encurtar o procedimento, já que uma das partes provavelmente se sairá vencedora e a outra parte talvez não tenha interesse em continuar litigando. Então, nessas situações, qual foi a aposta que nós fizemos? Nós fizemos uma aposta quase que dissuasória, né, com relação ao réu. Olha, réu, tu já saiu perdendo de 1-0. Ou tu confia que tu vai empatar esse jogo e virar esse jogo, ou se realmente você não tem direito, então, quem sabe deixa assim. Nota que muitas vezes a gente acaba tentando, de algum modo, pensar sempre em termos, não, a gente vai até o final, nós vamos litigar até o fim e com todas as armas e com todos os recursos possíveis. A estabilização da antecipação de tutela busca mudar esse paradigma, dizendo o seguinte: olha, nós estamos no início da partida, nós estamos em limine e já provavelmente irás perder, réu. Queres mesmo continuar com esse processo? E o réu pode simplesmente, naquele momento, chegar à conclusão de que não é a melhor saída litigar.
Bom, o que o nosso código fez, então? Proporcionou essa ferramenta para ele pensar um pouquinho melhor. Então, em vez dele contestar, em vez dele agravar, em vez dele demonstrar que quer seguir no litígio, ele simplesmente se cala, se omite. E aí, então, nesse momento, nós vamos ter estabilizada a antecipação de tutela, né, e extinto o processo. Vai ser mais ou menos como se a gente cortasse o procedimento. Na verdade, é um corte no procedimento, é uma sumarização formal. Na verdade, é uma sumarização material no conhecimento e no debate, porque é a probabilidade do direito, é na cognição, e é uma sumarização no procedimento, porque eu encurto o procedimento. Naturalmente, eu não posso equiparar a decisão que estabiliza a antecipação de tutela, na minha avaliação, à coisa julgada, porque eu não posso atribuir a mesma eficácia, não posso atribuir o mesmo grau de estabilidade a uma decisão tomada em limine, sob o signo da probabilidade, com cognição sumária, com uma decisão que é amplamente debatida pelas partes, que é tomada sob o signo da cognição exauriente, e que viabilizou a efetiva participação das pessoas. Então, ainda que passado o prazo previsto na legislação para que o demandado impugne a decisão que estabiliza a antecipação de tutela, na minha avaliação, ele vai poder controvertê-la. Fazendo o quê? Propondo uma ação inversa. A diferença aí é que eu vou ter uma diferente estatuição relativa ao ônus da prova. O autor agora deixa de ser aquele autor que conseguiu a estabilização da antecipação de tutela e vai ser o autor réu que deixou passar em albis, deixou passar em branco aquele prazo para simplesmente provocar a continuação do procedimento. No entanto, eu quero deixar claro que eu não vejo a estabilização da antecipação de tutela como uma panaceia para todos os males da sociedade civil. É apenas mais uma aposta que o legislador fez em adequar a tutela jurisdicional para as particularidades do caso concreto. A gente está aqui trabalhando no plano das ferramentas, no plano da técnica processual, e como, de algum modo, fazer com que, dentro do processo, o ônus do tempo seja distribuído de maneira isonômica entre as partes, e a gente aí, então, está falando em tutela provisória, fundada na audiência e na evidência, ou como está para gestar a duração razoável do processo, ou seja, encurtando o procedimento. E a gente está falando em estabilização da antecipação de tutela. Era isso, Pedro. Eu queria agradecer muito a atenção de todo mundo, dizer que é uma alegria para mim estar aqui na ESA, conversando com todos os colegas, todas as colegas, contigo em particular, e louvando esse importante projeto social que a nossa Escola Nacional da Advocacia vem levando para todo o nosso país. Muito obrigado. Meu amigo, sempre bom te ouvir, né? É sempre uma aula. E entre tantos temas que você se debruça, acho que o Daniel hoje é um dos autores do processo civil que mais monografias tem, né, sobre assuntos distintos, e consegue divulgar isso muito bem. E já conversei com ele a respeito. Sempre tem essa ideia de hoje em dia, hoje ele falou do livro da Rogéria, que é um calhamaço, né? O Daniel, ele tem um talento de conseguir escrever profundamente em poucas páginas, né, sobre temas específicos. Vem fazendo isso já há algum tempo, né, Daniel? Mas vou pegar aqui o ponto final, aqui, estabilização da tutela, e acho que é um ponto que até hoje a discussão na doutrina, na jurisprudência, porque o Código ele fala que a parte tem que recorrer para evitar a estabilização, né? Eu sei teu posicionamento, Daniel, mas eu gostaria que você dissesse para os nossos alunos qual é o teu posicionamento, se tem que recorrer mesmo, se a parte tem que agravar, ou se, de repente, essa parte apresentar uma petição nos autos, ou apresentar mesmo uma contestação, se isso evitaria a estabilização, olhando sempre para o viés da prática do advogado, né? Durante algum tempo, logo no início da vigência do Código, a gente ouviu muito que, muitas vezes, empresas nessas obrigações de fazer que não agravavam das decisões passaram a agravar, ou seja, no final das contas foi um tiro
pela culatra, olhando o sistema de forma orgânica. Como é o teu posicionamento hoje? Como é que você tem acompanhado a jurisprudência em relação a isso? O que a parte pode fazer para evitar a estabilização da tutela, sem a necessidade, muitas vezes, de gastar dinheiro com preparo, no agravo do instrumento, etc. Como é que é a tua visão hoje a respeito dessa situação? Excelente pergunta, Pedro. Eu vejo essa questão de uma maneira muito pragmática, né? Quando o legislador fala em interpor recurso, o que ele está querendo dizer, na verdade? Se a gente fosse lá e levantasse o tapete da sala, o que a gente ia encontrar por debaixo dessa regra, né? A gente ia encontrar por debaixo desse tapete algo muito claro. É preciso uma manifestação de vontade do réu no sentido de que ele quer continuar litigando. É isso, é muito simples. Bom, de que modo eu posso apresentar uma manifestação de vontade nos autos no sentido que eu quero continuar litigando? Sem dúvida alguma, interpondo um recurso é uma maneira evidente que eu quero continuar litigando e que eu estou irresignado com uma decisão. Mas é claro que se eu apresentar uma petição requerendo o prosseguimento do procedimento, eu vou estar dizendo, olha, quero continuar litigando. Se eu apresentar uma contestação, né, no prazo apropriado, eu vou estar dizendo, eu quero continuar litigando. E eu acho que esse ponto é muito importante, a gente não pode formalizar o processo sem necessidade. É claro que processo também é forma, também é formalismo, aqui para lembrar uma caso Alberto, mas não formalismo oco, né, vazio, sem sentido, mas virtuosa. E quando eu penso, por exemplo, simplesmente em trocar um recurso por uma petição, ou um recurso por uma contestação, o que importa é olhar a substância. A substância é o quê? Não por acaso, né, uma das ferramentas que eu tenho para provocar depois o prosseguimento do processo, uma vez estabilizado, é simplesmente propor uma ação inversa. É simplesmente uma manifestação de vontade, porque propor uma ação não é nada mais, nada menos do que manifestar vontade no sentido de que eu quero litigar com alguém. Então, se isso aparece numa perspectiva simplesmente de um recurso, ou de uma petição, ou de uma contestação, pouco importa. O que importa é a manifestação de vontade. Não te parece assim também? Eu não tenho dúvida disso. Mas o código fala em recurso, né? E aí, recurso, enfim, embargos de declaração seria um recurso, né? Pois é. Mas o fundo não. Aí usar o embargo só porque embargos não pode ser uma petição, um pedido de reconsideração, ou algo só dizendo, olha, eu estou cumprindo, mas isso aqui não significa aceitação tácita. Eu vou cumprir porque eu não quero que a parte faleça. Vamos imaginar numa empresa de saúde, não é? Eu vou cumprir, entendo que não está coberto pelo plano, mas eu estou fazendo a cirurgia aqui, mas isso não é uma aceitação tácita, então eu vou continuar discutindo, estou cumprindo, eventualmente, aqui lá na frente, se o Poder Judiciário entender que não estava coberto, isso pode se resolver em perdas e danos aí em favor da empresa seguradora, enfim, não é? Eu acho que é um pouco isso, e concordo com você. Eu acho que tem que olhar um pouco embaixo do tapete e ver o que o legislador queria naquele momento ali dizer. Pegando o gancho ainda da estabilização da tutela, antes de a gente falar sobre tutela da evidência, qual a relação que você faz muitas vezes com o procedimento monitório? O que poderia falar um pouco entre essa questão da estabilização da tutela e procedimento monitório, da ação monitória, enfim, ação que muita gente achou que não ia vingar no novo código e acabou mantendo e resolve uma série de problemas aí em relação a alguns títulos, enfim, é uma ação que muita gente, porque quem não trabalha com direito bancário, vamos dizer assim, não é uma ação do dia a dia, mas para boa parcela aí da advocacia que trata disso também, o procedimento monitório muitas vezes resolve para que você não precise ajuizar uma ação condenatória, cujo objetivo é pagar valor. Enfim, qual que é essa relação? Como é que você vê essa situação? Excelente pergunta também, Pedro. Eu acho muito importante a gente estabelecer esse paralelo, né? Porque no final da história, o que é o procedimento monitório? O procedimento monitório
é a propositura de uma ação fundada em prova, né, em prova escrita, que na ausência de resposta ou na omissão de resposta por parte do réu se converte em título executivo. É isso. Então, o procedimento monitório ele tem uma estrutura baseada na omissão do demandado e numa posição, vamos colocar assim, do autor que esteja minimamente lastreada em prova documental. Então, perceba que exatamente essa estrutura é a estrutura da antecipação de tutela. Nós temos uma manifestação de vontade de um autor, normalmente fundada numa prova, porque a gente fala em probabilidade do direito, e na probabilidade do direito, se eu envolvo questão de fato, necessariamente está lastreada em prova, e eu tenho uma conduta omissiva do réu, que simplesmente deixa de querer litigar. Então, rigorosamente falando, eu poderia classificar a estabilização da antecipação de tutela como uma espécie de procedimento monitório. Qual é a diferença que existe entre essas duas figuras? Né? A diferença que existe entre essas duas figuras é que o procedimento monitório ele tem, entre aspas, o perigo normatizado. Né? Então, o legislador, desde logo, já entende que é o caso de deixar para lá o contraditório, e já que o réu não contestou, vamos formar, desde logo, o título executivo. Ao passo que na antecipação de tutela fundada na urgência, como é o caso da estabilização da antecipação de tutela, o que eu tenho, na verdade, é a necessidade de o juiz aquilatar a urgência e, portanto, do juiz decidir, né, se aquela prova que o autor juntou ela é suficiente para formar probabilidade do direito. E, rigorosamente, cá entre nós, né, Pedro, não há, como não havia, uma razão plausível para excluir do âmbito da estabilização da antecipação de tutela a tutela fundada na evidência. Eu poderia muito bem concluir que a tutela da evidência pode se estabilizar. Né? Então, a rigor, não há nenhum problema nessa construção. Ainda assim, né, a grande diferença do procedimento monitório para o procedimento da estabilização da antecipação de tutela é que, no procedimento monitório, o legislador, desde logo, empresta eficácia executiva a um documento escrito, né, somada à omissão do réu. Ao passo que, na antecipação de tutela, fundada na urgência, fundada na evidência, eu preciso de um ok judicial, eu preciso de um ok dizendo, olha, nós temos aqui um documento capaz de gerar probabilidade que, somada à omissão, gera, entre aspas, título executivo e um encurtamento do procedimento. Rigorosamente, nós temos uma estrutura monitória aqui bastante clara. Excelente pergunta. Tem outro instituto que foi positivado também no CPC de 2015, que é o julgamento parcial de mérito. Previsto no 356, mérito, o 354 de prevê também o julgamento parcial, mas sem mérito. E eu vejo até hoje, nos cursos de pós, parcela de advocacia está fazendo confusão entre a tutela da evidência e o julgamento parcial de mérito. E muitos alunos, mas não é a mesma coisa? O julgamento parcial de mérito e a tutela da evidência? Quais são os pontos, Daniel, que você consegue diferenciar aí, enfim, além de ser uma cognição exauriente, outra uma cognição sumária, os pressupostos, enfim, dá explanar, né, de maneira geral a diferença entre a tutela de evidência lá no 311 e o julgamento parcial de mérito 356, que é um outro instituto, esse também, que vem sendo muito pouco utilizado, né? Muito pouco utilizado. E daqueles instrumentos, ou institutos, perdão, dos mais valiosos, né? E que quebram um paradigma clássico do nosso processo civil, da ideia de que a gente tem que ter uma decisão a respeito de todos os pedidos apenas ao final do processo, quando o Código agora permite que, eventualmente, quando houver acumulação de ações e estando pronto aquele pedido, o juiz já pode proferir uma decisão definitiva, não uma decisão provisória que tem que ser confirmada no final. Por que também... Bom, e já emendando aqui, por que esse instituto não pegou até agora? Qual que é a tua visão a respeito disso? Boa pergunta também, excelente pergunta, Pedro. Vamos lá, né? O problema todo é que a lei mais forte é a lei do foro. E a lei do foro é aquela, a gente faz aquilo que a gente está acostumado a fazer. A verdade é isso, tem muitos institutos que não pegam,
Não, só te contando aqui, o EPROC, ele não tem essa decisão lá, decisão parcial. Né? O EPROC é o nosso aqui, TRF, Santa Catarina e outros estados, mas o SAGE também não tem, nem o PROJUDE, enfim. Não existe essa rubrica no sistema, é como se fosse um instituto inexistente dentro. E hoje a gente tem aí um processo, muitas vezes a lei do foro, ou não é? O sistema não está conforme a lei, né? Nós vamos ter que falar com os programadores, né? Nós vamos ter que dizer, tem que botar mais uma caixinha lá. Porque, de fato, é isso mesmo, são institutos bem diferentes, né? Na verdade, o julgamento antecipado parcial de mérito, a começar que ele está inserido dentro dos poderes do juiz de encurtamento do procedimento. Ele é, sobretudo, uma sumarização formal. E sendo uma sumarização formal, tem a ver com a condução do processo e se insere dentro dos poderes de direção processual do processo pelo juiz, direção formal do processo pelo juiz, no nosso artigo 139. E, portanto, o juiz pode atuar de ofício, né, para julgar de maneira antecipada, parcial, o mérito da causa. E quando é que eu posso fazer isso? Né? Eu posso fazer isso quando eu tenho uma incontrovérsia, ou quando, de uma maneira mais ampla, o direito que eu estou debatendo, ou a posição jurídica que eu estou debatendo, independe de prova diversa daquela que já foi colhida. Então, se parcela do direito independe de prova diversa daquela que já foi produzida, ou se está em controverso, que rigorosamente dá na mesma, não é necessário seguir adiante, é possível, desde logo, resolver uma parte do processo. Mas a tônica fundamental, além da possibilidade do juiz Kiko, estás conseguindo ouvi-lo ou ele caiu? Tá bom. Pessoal, vocês podem perceber que o professor Daniel Mitidiero caiu. Né? Ele estava com problema de conexão já hoje, antes mesmo da gente entrar no ar. E ele até disse que foi até o escritório para que não houvesse essa possibilidade, mas acabou acontecendo, ele caiu. Estava travando um pouquinho, pelo menos para mim aqui, Kiko. O Kiko, para quem não sabe, é o nosso coordenador master aqui, que consegue conduzir a live aqui na parte operacional, mas eu acho que o Daniel caiu. Mas aí é o seguinte, então eu vou fazer o seguinte, eu vou passar a alguns assuntos paroquiais, né? E falaria a respeito disso ao final da fala do Daniel, e eu só tinha mais uma pergunta depois para fazer também, mas queria que vocês soubessem que a gente vai ter uma sequência agora de aulas magnas, né? Já na próxima semana, dia 29 de março, terça-feira, às 19 horas, a gente vai receber aqui o professor Cássio Scarpinella Bueno, grande amigo também, professor da PUC de São Paulo, hoje presidente do IBDP, é o nosso presidente do Instituto Brasileiro de Direito Processual, e a gente vai receber o professor Cássio, que vai falar sobre os desafios do direito jurisprudencial e a advocacia. Daqueles temas que têm impacto, são completamente ligados à nossa advocacia, né? Porque hoje não há dúvida. Olha o Daniel voltando aqui. Vou cair aí, desculpa. Voltou. Mas, Daniel, antes de a gente continuar, eu só estou aqui passando para eles, para os nossos alunos, nossas sequências aqui de aulas magnas, nesse formato de 1 hora, um debate
Eventualmente vai estar eu aqui, o Rony, enfim, recebendo os nossos professores. Então, o Cássio fala dia 29 de março, na próxima terça-feira, sobre os desafios do direito jurisprudencial e advocacia, daqueles temas dos mais importantes, porque hoje, eu tenho dito que hoje o advogado, antes de procurar a lei, ele vai procurar a jurisprudência para resolver o caso, o que, de alguma maneira, coloca aí o direito jurisprudencial como fonte do direito, talvez não primário, uma discussão profunda a respeito disso, mas na prática, o que a gente tem visto, o advogado vai direto lá no seu Tribunal de Justiça local para ver como é que o tribunal está decidindo aquela situação, enfim, e depois a STJ, o Supremo, verificar se existe algum tema de recurso repetitivo ou de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal. Enfim, depois, no dia 26 de abril, a gente recebe o professor Alexandre Câmara, e no dia 5 de maio, o professor Fred de Ju. Então, essas serão as próximas aulas magnas do nosso curso. Daniel, você falava das diferenças entre o julgamento parcial de mérito, ok? E a tutela da evidência. Exato. Isso aí, Pedro. E então, basicamente, na antecipação de tutela, na tutela da evidência, a gente tem uma tutela fundada em cognição sumária. Portanto, o pressuposto é que no balanço das horas tudo pode mudar, né? Aquilo que num primeiro momento pareceu evidente, com o desenvolvimento do contraditório, com a produção probatória, pode se revelar frágil. E, portanto, o juiz vai poder decidir novamente a questão com o exaurimento da cognição. Então, o juiz decidir com base no artigo 311, na tutela da evidência, não gera preclusão para ele, diferentemente do que acontecia, do que acontece lá no julgamento antecipado parcial de mérito. E, sob o regime da tutela provisória em geral, o que eu tenho, na verdade, é a necessidade de a parte interessada formular pedido. O juiz não atua de ofício nessa matéria. A gente até poderia discutir aqui se, sob o marco da ideia de cooperação, poderia o juiz consultar a parte, se tem interesse na antecipação da tutela, mas jamais ele poderia agir de ofício e antecipar de ofício a tutela, como ele pode julgar de maneira imediata, parcial, o pedido. Essas são as distinções mais salientes que eu vejo entre esses dois institutos. Talvez uma das coisas que tenha ajudado a turvar um pouquinho a distinção é que lá no Código 73 a gente tinha no artigo 273 a disciplina da tutela provisória, da tutela antecipada e do julgamento parcial, né, do pedido, ou como nós chamávamos, a tutela definitiva da parcela em controvérsia. Mas, né, mesmo naquele tempo, a gente já fazia todas as distinções, fazia todo o discurso no sentido de que é preciso separar as duas coisas, né? Mas é muito importante a gente ter presença de distinção na prática. É mesmo. E aí tem uma última pergunta aqui, antes da gente falar do seu livro. Enfim, a gente acho que vai ter um cupom aqui, o Kiko estava me falando agora no intervalo. A tutela da evidência, ela também é ligada à questão do abuso do direito de defesa, né? É uma das hipóteses. Então, a pergunta que eu faço é a seguinte: se a ideia de abuso do direito de defesa ligada à tutela da evidência, de algum modo, pode conferir uma espécie de caráter sancionatório à tutela provisória? Essa é a minha última pergunta. Excelente questão. Mais uma vez, a gente volta aqui, né, e vê como as coisas estão conectadas. Essa seria uma linha de raciocínio perfeitamente defensável, né, no nosso direito. Inclusive, quando apareceu o artigo 273 no Código de Processo Civil de 73, lá o seu inciso 2, uma parte da doutrina disse: olha, o que a gente tem aqui é tutela antecipada sancionatória. Eu me lembro que teve uma monografia do Bruno Lopes sobre esse tema. Eu me lembro que aquele clássico livro do Teori Zavascki, Antecipação de Tutela, sustentava essa linha, né, de que, olha, já que é abuso do direito de defesa, já que é manifesto o propósito protelatório, quando a antecipação de tutela vem, ela vem para sancionar a parte, né? Na verdade, eu acho que nós não temos a necessidade de recorrer à ideia de sanção aqui. Na verdade, o propósito do Instituto é equacionar, né, é igualizar as partes diante do ônus do tempo do processo. Então, ela é uma ferramenta para distribuição de bens, de fruição de bens, enquanto o processo
ruma ao seu final. Então, ela não me parece que seja uma sanção. Eu não estou aqui impondo o descumprimento de um dever, ou uma consequência impondo o descumprimento de um dever para a parte. Não, simplesmente eu estou aqui dizendo, olha, você não desempenhou o seu ônus de se defender de maneira apropriada. No balanço das coisas, parece que o autor tem razão. Logo, é justo, né, que quem frua do bem da vida é o autor e não você. Então, me parece que o resumo da ópera é esse. É mais um problema de adequação do tecido processual a uma particularidade do caso do que propriamente uma tentativa de sancionar a parte. Nós temos outros instrumentos sancionatórios, lá no artigo 77, a litigância de má-fé, a responsabilidade por dano processual, que são os institutos próprios, né? Exatamente, todos esses institutos estão lá para isso. Me parece que seria um pouco forçado. A própria ideia de abuso do direito, né, ela está mais hoje objetificada, né, com a ideia de boa-fé objetiva do que propriamente ligada a esses instrumentos de litigância de má-fé. Mas, enfim, eu acho que é uma maneira de ver o problema muito interessante. Acho que cumpriu um papel importante para a gente despertar para o problema, mas não me parece a melhor saída para desenvolver hoje esse assunto. Ok. Daniel, o Kiko, eu vou pedir para você, acho que tem uma das obras do professor Daniel que vai ter um cupom de desconto aqui, se o Kiko pudesse colocar na tela para a gente. Eu acho que é o CPC comentado do Daniel, do Sérgio Arenhart e do professor Marinoni também. E, Daniel, se você quiser falar aqui, o espaço interessante para a gente conversar, a gente já está quase 1 hora no ar, mas nós temos um número significativo de alunos, são mais de 12 mil. Se você pudesse, fale um pouco das suas últimas obras, o que você tem pesquisado, saiu um livro sobre reclamação, enfim, suas últimas monografias aí tão festejadas, enfim, até o mesmo processo civil, né? O livro com a capa mais, vamos dizer assim, colorida, dos últimos tempos, enfim, está saindo uma segunda edição, né? Ficou muito bonita também a segunda edição. Fala um pouco das suas obras aí, o que você tem pesquisado, o que você publicou nos últimos tempos, enquanto o Kiko coloca para a gente aí a capa, enfim, o cupom, eu não sei como é que isso tem funcionado aqui. Legal, Pedrinho. Deixa eu primeiro dizer que a gente tem um amor em comum, né? Porque o Pedro lançou ano passado também, não sei se foi ano passado ou se foi no retrasado, porque esse período de pandemia nos deixa um pouco meio sem referência, né? Mas o teu livro é excepcional sobre recursos. Eu quero fazer também, quero recomendar aqui o livro do Pedro. Então, esse é um amor comum, né? O tema dos recursos, das cortes. E eu acabei, ano passado, lançando um livro sobre superação para frente do precedente e modulação de efeitos. Tinha lançado um sobre reclamação também, que vai na linha do tema das cortes, e acabei lançando o processo civil, né? o Mondrian do processo, que acabou ficando bem bacana, vai sair a segunda edição agora, mas em 2021 eu escrevi 2 livros que estão saindo agora. Em março agora saiu o Processo Constitucional, que é um livro em que eu procuro definir assim, qual é o alcance do processo constitucional e no que ele se diferencia do processo civil. Acho que é um tema oportuno, já que a gente está vendo que vai rolar um código de processo constitucional. Então, acho que a primeira pergunta que a gente tem que fazer é, bom, mas qual é o objeto do código de processo constitucional, né? Então, eu resolvi responder essa pergunta. Afinal de contas, o que o processo constitucional no Brasil se diferencia do processo civil? E escrevi um livro que está saindo agora em março. Em que pé que está isso no parlamento, Daniel? Você tem acompanhado? Você está na comissão? Conhece alguém que esteja? Eu não estou na comissão, mas eu conheço o Ingo Sarlet, está na comissão, o Marco Jobim, nosso amigo comum, está na comissão, o Marinoni está na comissão, o Clemerson está na comissão, o Gilmar, naturalmente, está na comissão, o Jorge Abold, a Tereza, tem bastante gente na comissão. E por isso eu tenho acompanhado um pouco, né, os debates. E eu sei que está rolando anteprojeto, e esse anteprojeto vai encaminhar agora para o Congresso Nacional. Não sei se esse ano, né? Esse ano de eleições é um ano difícil. Bruno Dantas também está na comissão, tem o Salomão, a Galotti, acho que tem bastante gente, o Campbell, tem bastante gente, o Henrique Ávila também, nosso amigo, todo mundo na comissão. Então, esse livro foi uma tentativa aí de tentar definir o que é o processo constitucional e separá-lo do processo civil. E eu estou lançando agora em maio um livro curioso,
porque esse ano eu faço 18 anos da publicação do meu primeiro livro. Então eu atingi assim a maioridade da publicação. Eu resolvi escrever... O meu primeiro livro foi publicado em 2001. 2001, cara. Olha aí, pô, tu já cumpriu então a maioridade dos 18 anos. Já. Eu de 2003. Saiu em 2004. Isso mostra que eu sou um pouquinho mais velho que você. Embora não pareça, né? Tá mais conservado. Nada. Peguei de minha mulher, eu peguei muita estrada de chão, né? Estrada de chão. Tá, e aí eu resolvi lançar um livro, cara, que se chama Como Escrevo. Confissões de um Jovem Processualista. Quem me acompanha no Instagram sabe, eu acabei produzindo esse livro agora, nessas férias, em que eu procuro mostrar o meu processo criativo. Como é que eu escolhi meus temas, de que modo eu pesquiso, o que eu acho importante, como eu faço uma nota de rodapé, o que é um parágrafo, enfim, coisas assim que fazem parte da minha rotina de escritor. Assim, eu escrevo todos os dias, né? E estou sempre envolvido com os livros, e acho que, de algum modo, isso pode ser útil para o pessoal enfim, que quer seguir a carreira, que quer estudar, ou mesmo que não queira estar sempre escrevendo, mas que tem interesse de escrever uma dissertação, uma tese, enfim, seguir adiante, né? Então, vai sair agora, vai sair pela RT também, agora em maio, esse livro, estou super contente. Legal. São os projetos do ano. Massa. Eu acho que essa obra vem em ótima hora, né? A gente tem visto, eu tenho visto particularmente, eu não sei aí na URGS, mas, enfim, dificuldade muitas vezes dos mestrandos, mais dos mestrandos que dos doutorandos, né? Porque os doutorandos, enfim, já passaram por uma etapa anterior, de começar a escrever, né? Professor, começa por onde? Você começa lendo, tá? Mas aí eu leio tudo e depois eu escrevo? Ou eu vou lendo e já vou colocando lá, fazendo as bolhas, com nota, enfim. Então, cada pessoa tem uma maneira de fazer, né? Mas eu vou ler essa obra aí, porque quero saber como é que pesquisa, porque o Daniel, sem dúvida nenhuma, é um dos maiores pesquisadores do Brasil na área do processo civil e do direito como um todo. Kiko, assim que eu vou te mandar, Pedro. Maravilha. Kiko, consegue colocar para a gente aí como é que a gente faz esse sorteio, como é que é esse cupom? O que é que você... Então, o pessoal tá vendo esse, porque assim, eu aqui no Zoom não estou vendo isso. Já está na tela para as pessoas? No YouTube está. Então, e aí como é feito o sorteio? Ah, é só o cupom. Ah, tá. Maravilha, maravilha. Tá certo, é o cupom de desconto. Quantos por cento, Kiko? 30%, Pedro. 30%. O código aí 30%. É um bom desconto. Até porque os livros hoje em dia não estão com preço tão acessível, né? Mas fala um pouco do código, então, desse código comentado, Daniel. Como é que vocês... o código comentado... fizeram, né? Já está em que edição? Está na oitava edição, Pedro. É o código que eu tenho com o Marinoni e com o Sérgio, né? A gente cuida com carinho dele, está sempre atualizando e é um instrumento para prática. Por isso que eu até tive a iniciativa de falar com a RT, da gente divulgar esse livro e trazer um desconto maior. Saiu agora a edição e espero que possa ser um livro útil. É um livro muito utilizado nos tribunais, pelos advogados, advogadas. Enfim, era mais para divulgá-lo mesmo, esperando que ele possa, de alguma maneira, ser útil para os nossos colegas e para as nossas colegas. Maravilha. Daniel, meu amigo, algum comentário final? De minha parte, eu estou mais do que satisfeita com a sua participação, agradecendo mais uma vez de coração a sua presença aqui conosco, não é? Desejando que a gente possa nos ver em breve em eventos presenciais, né? As pessoas se acostumaram demais a estar em casa, eu sei que é uma ferramenta que veio para ficar, mas eu confesso que eu sinto falta dos eventos, de ter contato com as pessoas. A gente vai ter o evento do Marco Jobim agora na semana que vem, eu acho, em maio, eu acho. Em abril. Em abril, né? Eu ainda não consegui ver se eu vou conseguir tal ou não, mas, enfim, em outros tempos a gente seria obrigado a ir, né? Ou não ia. Agora a possibilidade de ficar aqui e falar daqui, mas não é a mesma coisa. Mas, de qualquer maneira, também são essas ferramentas de tecnologia que nos permite a gente ter uma pós como essa, né? E acho que aí a ESA, de maneira muito exitosa, conseguiu trabalhar com isso,
o ano passado fez, no ano 2020, 2021, agora me foge também, mas fez o maior evento jurídico, Daniel. Eu acho que você participou também, no meio da pandemia, com mais de 100 mil inscritos, entrou para o Guinness Book, inclusive. Parabéns para o Rony. Então, a tecnologia nos dá esse ponto, mas, por outro lado, nos tirou a presença e uma taça de vinho depois dos eventos. Mas era isso, meu amigo. A palavra final é sua. Não, eu quero só agradecer, Pedro, agradecer ao Rony também, à ESA, todo mundo que trabalha junto, a Vanessa, ao Kiko, a todos que estão participando, a todas que estão participando aí com a gente, todos os canais. Dizer que é uma grande alegria mesmo poder falar sobre o processo e te fazer um pedido, Pedro. Se puderes vir a Porto Alegre, agora em abril, vai ser uma grande alegria e não deixa de ficar para o encerramento, hein? Tá bom, tá bom. Valeu, uma grande alegria. Eu acho que eu falo na quinta-feira à tarde, mas eu quero ver se eu vou sim, pegar um voo. Fica até sábado. Enfim, vamos lá. Vamos lá, vai ser uma alegria. Daniel, meu amigo, um abração, beijo no coração, manda um abraço para a turma do escritório aí. Faz tempo que eu não falo com o Marinoni e o Ricardo tem falado sempre que o Ricardo é meu contemporâneo aqui da Universidade Federal. Gente, por mais a meus amigos, acompanhem a pós, nos acompanhem aí nas nossas plataformas da ESA. Além da nossa pós, tem muita coisa legal rolando aí na Escola Superior da Advocacia Nacional. É uma nova gestão, o Rony continua à frente. Muita coisa que a pandemia nos impediu de fazer muita coisa. Acho que agora, nessa gestão, a gente vai conseguir fazer outras coisas que não só os eventos por videoconferência, enfim. Aqui em Florianópolis, eu não sei como é que está em Porto Alegre, aqui as pessoas já não estão mais usando máscara. Isso nos dá aí uma esperança de que a gente tenha dias melhores aí no futuro. Mas era isso, pessoal. Uma boa noite, ou bom dia, ou boa tarde. Como disse o Daniel, muita gente vai assistir eventualmente aí madrugadão. Beijo no coração de todas, eu amo vocês, de todos. Valeu! Abração.